Olá, sejam todos bem-vindos ao conteúdo de Ciências Biológicas para o Enem. Eu sou a professora Sofia e vou guiá-los por todas essas aulas. Hoje nós iremos falar um pouquinho do reino animal, especificamente do filo Poríferos, Quinidários e Plateumintos. Vamos começar pelo filo dos poríferos, que pertencem ao filo Porífera e são popularmente chamados de esponjas. São animais aquáticos. A maioria vive em ambientes marinhos, embora muitos também sejam encontrados em águas continentais. São indivíduos que na fase adulta são sésseis. Isso quer dizer que eles vivem fixos no substrato, como rochas e conchas. Os poríferos são filtradores. Ao manter um fluxo contínuo de água através do seu corpo, capturam seres microscópicos, dos quais se alimentam e realizam trocas gasosas e eliminam resíduos. Possuem organização corporal muito simples. Não apresentam tecidos nem órgãos. Algumas espécies de esponjas são assimétricas, ou seja, não existe um plano de corte imaginário que divida o corpo desses animais em metades iguais. Aqui nós temos exemplos de esponjas. Note suas formas variadas e suas cores. Não sabemos ao certo a sua origem, porém o que é sugerido na literatura é que há um ancestral protista direto. Aqui nós temos um esquema anatômico de esponja. Podemos observar no número 3 um poro, onde há a entrada da água, a entrada de micro-organismos. No número 2, o átrio, a cavidade interna. No número 1, o ósculo, onde há a saída da água e a eliminação de resíduos. E o número 4, que está maximizado, é um coanócito, a célula flagelada que ajuda toda essa distribuição de água e micro-organismos dentro da esponja. Na reprodução sexuada dos poríferos, os gametas masculinos, denominados espermatozoides, são liberados na água, enquanto o gameta feminino, chamado óvulo, fica retido no corpo, onde é fecundado. A fecundação é interna. É originada uma larva que se locomove até encontrar um local onde irá se desenvolver em uma esponja adulta séssil. A larva, em estágio de desenvolvimento intermediário, com características morfológicas e comportamentais, são diferentes dos adultos. Elas são de vida livre. Aqui nós temos um outro exemplo de reprodução, só que desta forma assexuada, onde nós temos esse exemplo de brotamento, onde um broto vai dar origem a uma nova esponja. Como eu disse, as esponjas não têm tecidos nem órgãos. A sua respiração é feita através de difusão, trocas gasosas com a água. As esponjas se alimentam de micro-organismos, como eu havia falado, que entram através dos seus poros, com a ajuda dos coanócitos. O flagelo ajuda a movimentar todo o alimento e toda a água por dentro da esponja. As esponjas não possuem sistema nervoso. Como eu havia dito, são animais de composição muito simples. O filo dos quinidários. Os quinidários pertencem ao filo Quinidária, que inclui animais como águas-vivas, anêmonas e corais. Apresentam simetria radial e vivem apenas em ambientes aquáticos, principalmente marinhos, mas também podemos encontrá-los em águas continentais. O corpo dos quinidários pode se organizar de duas formas diferentes ao longo do seu ciclo de vida. Pode ser pólipo, geralmente tem formato cilíndrico, com a boca localizada na parte superior do corpo. São sésseis, vivendo fixados a muitos tipos de superfície, como rochas. E medusas, que são de vida livre, capazes de nadar.
Seu corpo geralmente tem um formato semelhante a um guarda-chuva, com a boca localizada na parte inferior. Como vocês podem ver nesses exemplos, nós temos as duas formas. Os quinidários são predadores, capturam pequenos animais com auxílio de tentáculos, que geralmente se localizam ao redor da boca. Os tentáculos têm células urticantes, os quinidoblastos, que, ao serem tocados, disparam filamentos que liberam compostos tóxicos. Os quinidoblastos são utilizados para alimentação e defesa, pois o composto tóxico paralisa e prejudica, de outras formas, os seres vivos que tocam os tentáculos. Aqui nós temos os dois exemplos de corpinho que eu falei. Vocês podem observar a posição da boca, da cavidade gastrovascular, gastroderme, epiderme, mesogleia, né? Que apesar de serem formatos diferentes, ambos possuem. Como eu estava dizendo sobre os tentáculos, aqui está o esquema de como funciona um quinidoblasto, né? Ou quinidócito. As duas maneiras estão corretas, né? Ele possui um nematocisto, que funciona como um gatilho, que ao ser tocado ou pressionado, vai se prender ao tecido da presa e liberar a toxina, né? Como eu disse, capaz de paralisar o ser vivo que tocar nessa parte, né, do tentáculo. Nos quinidários pode ocorrer tanto a reprodução assexuada, que geralmente é realizada pelos pólipos, né? Quanto a sexuada, que geralmente é realizada pelas medusas, né? Aqui nós temos um exemplo de reprodução assexuada, que assim como nas esponjas, é feita por brotamento. O ciclo de vida de diversas espécies de quinidários ocorre alternância de gerações. Gerações de pólipos, fase assexuada do ciclo, se alternam com gerações de medusas, fase sexuada do ciclo. Então, aqui vocês podem observar essa alternância de gerações, né? O ciclo de vida de um animal, que em parte era pólipo e depois era parte medusa. E aqui nós temos a reprodução sexuada, onde os gametas se encontram, se fecundam, originando um novo ser. A respiração é da mesma forma dos poríferos, que também é através de difusão das trocas gasosas. A alimentação, como eu tinha dito, os tentáculos facilitam, né, essa parte da alimentação, né? Após ser capturado, o alimento é levado pelo tentáculo até a boca e passa pela cavidade gastrovascular, onde ocorre parte da digestão, iniciando, portanto, dessa forma, uma digestão extracelular. Porém, a digestão continua no interior da cavidade e no interior das células. Daí é realizada a digestão intracelular. E os materiais que não são digeridos são expelidos pela boca. Esses são os primeiros animais que apresentam neurônios, porém ainda é um sistema muito simples, é um sistema nervoso muito simples. Acidentes com quinidários. O contato de banhistas com os tentáculos dos quinidários, como águas-vivas, estimula a liberação dos filimentos, dos quinidoblastos, que liberam as toxinas que podem causar ardência, bolhas, lesões semelhantes à queimadura. Em caso de acidente, não é recomendado esfregar o local afetado, nem lavar com água doce, o que pode aumentar a liberação da toxina. Deve-se procurar um médico para avaliação. Aí vocês podem ver que tem uma vítima de queimadura de água-viva. Os acidentes são muito recorrentes no litoral brasileiro. Tem um link sobre acidentes no Paraná, em específico, com a data deste ano. Só esse ano foram mais de 2.000 acidentes com quinidários. Os plateumintos pertencem ao filo Plateumintes, são vermes de corpo achatado, vem do grego essa palavra, né? Plates, chato, eumintos, vermes.
né? Algumas espécies são de vida livre, vivem no mar, em águas continentais, em solos úmidos. Os de vida livre alimentam-se de pequenos animais ou restos de animais. Sua boca está localizada na extremidade de um tubo alongado, a faringe na face ventral do corpo. O intestino ramifica-se por todo o corpo, auxiliando na distribuição dos nutrientes. A digestão ocorre dentro e fora das células, da mesma maneira que os quinidários, né? Aqui nós temos alguns exemplos de plateumintos. Vocês conseguem ver que tem formas variadas, cores variadas, tamanhos variados, né? Alguns atingem vários metros, né? Podem ser gigantescos, né? Nós vamos falar de 3 classes em específico: Trematoda, Cestoda, Turbelária, né? Cada um com as suas características individuais, mas no geral eles podem ser parasitas, podem ser de vida livre, podem viver de forma marinha, bentônica, águas continentais, terrestres, simbióticos, não necessariamente parasita. Tem os parasitas sim, porém também tem os simbióticos que não geram nenhum dano ao hospedeiro, né? A reprodução desses seres pode se dar das duas formas, tanto sexuada quanto assexuada. Algumas espécies também são hermafroditas, né? Enquanto outras apresentam indivíduos machos e fêmeas, né? No caso dos hermafroditas, eles conseguem se autofecundar, não dependendo de ninguém para ajudar nesta questão de reprodução, né? A reprodução, como muitos deles são parasitas, a reprodução dentro do hospedeiro intermediário ocorre de forma assexuada e no hospedeiro definitivo ocorre a reprodução sexuada. Ali no slide anterior era uma reprodução assexuada e aqui é a sexuada, como vocês podem estar vendo. A respiração também é de forma de difusão através das trocas gasosas pela pele. E a alimentação. Como eu estava dizendo, a maioria é carnívora, se alimenta de animais mortos ou qualquer matéria animal disponível. Alguns são herbívoros, alguns se alimentam de tecidos e fluidos do hospedeiro. Então, temos diversos tipos de animais que se alimentam de diversas formas. O sistema nervoso já é um pouco mais complexo. Alguns possuem nervos em forma de escada, né, como se fosse uma rede. Já apresentam gânglios cerebrais, os neurônios, já tem estrutura mais complexa. E eu vou falar agora um pouquinho sobre doenças causadas por plateumintos. Essas questões de doença, como também traz ciclo de reprodução, sempre não, mas pode cair nessas questões do Enem. É bom estar bem atento como funciona o ciclo de reprodução associado com as doenças, tá? Eu vou começar falando um pouquinho da esquistossomose, que é causada por um plateumento da espécie Esquistossoma mansoni. Machos e fêmeas adultos instalam-se nos vasos sanguíneos que irrigam o intestino, o fígado e o baço do ser humano, onde se reproduzem sexuadamente, por isso o ser humano é considerado o hospedeiro definitivo. A esquistossomose traz complicações que podem levar à morte. Entre os sintomas estão diarreia, vômito, aumento do fígado e do baço e distensão do abdômen. Devido a esse último sintoma, a doença é conhecida popularmente como barriga d'água. A barriga fica bem inchada, fica bem saliente. O tratamento da doença é feito com o uso de medicamentos específicos. A prevenção da esquistossomose envolve medidas de saneamento básico,
como o coleta e tratamento do esgoto doméstico, além do tratamento dos doentes e ações educativas em saúde e da eliminação do caramujo, que é o hospedeiro intermediário. Então, aí vocês podem observar, nós temos um ciclo pequeno de vida no caramujo, que é o hospedeiro intermediário, e nós temos o ciclo de vida completo, né? Tanto do intermediário quanto definitivo, que é o homem, né? Observem bem direitinho. Pode cair a pergunta sobre reprodução, qual que é a reprodução, sexuada, assexuada. Pode cair perguntas específicas sobre sintomas, querendo saber qual é a doença. Então, se atentem muito a isso, tá? Ainda sobre doenças causadas por plateumintos, nós temos a teníase, que é causada por um plateumento do gênero Taenia, também chamado de solitária. Adquire-se teníase pela ingestão da carne de boi ou de porco mal cozida e contaminada por larvas, ou cisticercos. Duas espécies de tênia são parasitas dos seres humanos: a tênia solium, que é contraída ao se ingerir carne de porco contaminada com cisticercos, e a tênia saginata, que pode ser contraída pela ingestão da carne bovina, nestas mesmas condições. O verme adulto vive preso no intestino do hospedeiro por ganchos e ventosas localizados na cabeça. Vocês podem ver aí no esquema que tem esse exemplo, né? Que ela está bem presinha aí no intestino. As tênias são hermafroditas. O seu corpo é dividido em partes chamadas proglótides. A reprodução sexuada ocorre por autofecundação, quando o indivíduo hermafrodita fecunda a si mesmo, formando muitos ovos que são eliminados com as proglótides nas fezes. No ambiente, os ovos podem contaminar a água e os alimentos. Diarreia, cansaço, alterações de apetite, emagrecimento e dores abdominais são sintomas de teníase. Entre as medidas preventivas, podem-se citar educação sobre saúde e higiene, implementação de saneamento básico, controle sanitário das carnes, evitar a ingestão de carne mal cozida e tratamento adequado dos doentes. Então, sempre muita atenção da onde vem a carne, qual que é o método que está sendo usado para fazer essa carne, a higiene das mãos, higiene dos utensílios, né? Tomar muito cuidado com essas questões de higiene, né? Porque são doenças muito sérias, né? Que afetam muito a saúde, né? Agora vamos falar da cisticercose, que é muito parecida com a teníase e também causada por tênias. E fiquem atentos aí às pegadinhas, né? Porque são muito parecidas, mas têm pontinhos diferentes, né? Nesse caso, o contágio não ocorre pela ingestão das larvas das tênias, mas sim dos ovos, que contaminam as águas e os alimentos, como frutas e verduras. Dentro do corpo humano, os ovos dão origem às larvas, que podem se alojar em diversos órgãos, como os olhos, os músculos, os pulmões e o cérebro. Os sintomas variam dependendo da localização dos cisticercos, que podem ser muito graves. A prevenção da cisticercose é semelhante à da teníase, mas inclui também a higienização adequada de frutas e hortaliças que serão ingeridas cruas. Muita atenção e muito cuidado com a higiene aí. E como vocês podem ver nesse esquema, diferente do anterior, da teníase, que nós tínhamos um exemplo da carne de boi, nós temos aqui o exemplo da carne de porco, né? Que não pode nunca ser mal cozida, né? Para a gente estar evitando esse tipo de situação, certo? Infelizmente, nossa aula acabou. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver o máximo de informações, mas se ficou alguma dúvida, se quer buscar alguma outra referência, buscar um pouco mais de informações,
Eu tirei essa aulinha, montei essa aulinha com base no livro Invertebrados, do Brusque e Brusca, da apostila Compartilha Moderna, na parte do Reino dos Animais, e as imagens foram retiradas do Google. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!